Quem estava atento e ouviu a palavra que o pastor Eliseu estava ministrando aqui, aleluia. Mas o Senhor ainda continua falando com quem está aí de coração aberto para poder receber a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de Atos, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, capítulo 9, versículo do 10 em diante, vai nos dizer que o Senhor ali incomoda agora Ananias para visitar ali, louvado seja o nome do Senhor, a Saulo, que a palavra do Senhor diz que Deus ali cegou a Saulo, aleluia, e a palavra do Senhor diz que Ananias olha para Deus e fala assim: Senhor, mas aquele homem, a fama dele é de matar, a fama dele, louvado seja o nome do Senhor, é de perseguir. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus olha para Ananias e diz: Ananias, vai, porque ele é para mim vaso escolhido do Senhor, aleluia. E hoje nós vimos aqui, igreja, nós vimos aqui, povo de Deus, para dizer que o Senhor manda dizer para você que você é vaso escolhido dele. Talvez você se sinta inferior, talvez você não se sinta digno de ir à igreja, talvez você olhe para você e fale: eu sou tão falho, eu sou tão pecador, eu erro tanto, eu não sou digno de ir para a igreja. Só que Deus incomodou o pastor Eliseu, Deus incomodou aqui a igreja, aleluia, Deus incomodou os obreiros para vir aqui, para dizer para você que você é vaso escolhido do Senhor, para dizer para você que você tem valor para o Senhor, por mais que o mundo vire as costas para você, talvez você se sente só, talvez você se sente abandonado, mas o único que não nos abandona é o Senhor, e hoje Ele nos trouxe aqui para dizer para você que Ele não te esqueceu, que Ele escuta o teu choro, que Ele escuta a tua alma gemendo, pedindo socorro, e por isso Ele nos enviou aqui para dizer para você: levanta-te, levanta. Ele nos trouxe aqui essa noite, aleluia, para dizer para você: filho, eu te escuto, filho, eu te ouço, filho, eu te enxergo, aleluia. O Senhor precisa só que você dê um passo para Ele, assim como meu esposo falou, a palavra do Senhor diz: vinde a mim, vós que estás cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor quer que você dê um passo para Ele, porque assim Ele tira esse fardo que está pesado, assim Ele tira esse peso que você está passando, assim Ele tira essa luta, essa dor, esse vazio. É um vazio na alma que você não sabe explicar, um vazio na alma, uma tristeza profunda, mas o Senhor nos mandou dizer aqui que esse vazio, ele é preenchido com a presença do Espírito Santo, aleluia. Se você está aí ouvindo agora essa mensagem, o Senhor nos mandou aqui para te dizer que você não está só. Você não está só. O Senhor te vê, o Senhor te escuta, o Senhor contempla o seu deitar, o Senhor contempla o seu levantar, aleluia. O Senhor só quer que você tenha uma atitude de fé. O Senhor quer que você desça, aleluia, as madrugadas para buscar. O Senhor quer que você vá até a casa dele para ouvir a palavra, aleluia. O Senhor quer uma atitude de fé para mudar o quadro da sua vida, aleluia. O Senhor está vendo a luta que você está passando. Ele quer mudar essa história, Ele quer mudar a sua história. Talvez você tenha falado: Senhor, todo mundo tem prosperado, Senhor, a vida das pessoas são tão boa, porque a minha é assim, porque eu sofro tanto, aleluia. Mas Deus quer mudar esse quadro, quer mudar a sua história, mas para isso você tem que ter uma atitude. A palavra do Senhor diz que tinha uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, e ali agora os médicos já tinham desenganado aquela mulher, todos já tinham desenganado aquela mulher, só que agora ela usa de atitude de fé quando ela escuta falar que por ali ia passar o mestre. A palavra do Senhor vai nos dizer que ela rompe a multidão, rompe a fraqueza, rompe o cansaço, aleluia, e vai até o Senhor e toca na orla das suas vestes, e a palavra do Senhor diz que ela foi curada. Assim também não é diferente nos dias de hoje. O Senhor é o mesmo que cura, o Senhor é o mesmo que liberta, o Senhor é o mesmo que transforma, aleluia. Baixa só nessa noite você ter uma atitude de fé e ir buscar o Senhor, aleluia. Seja Deus, irmãos e irmãs aqui do Barreiro,
A gente vai estar pregando aqui a palavra do Senhor. Nós pedimos 1 minuto, né, da atenção de todos. Em nome de Jesus, eu sei que tem muita gente que está dentro de casa e está ouvindo a palavra dentro de casa mesmo, né? Um som desse muito alto. Eu creio que está todo mundo escutando aí, ouvindo a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai agir na sua vida. Deus, ele nos deu unção, irmãos, para a gente pregar, né, o Evangelho. Mas quem opera é quem? É o Espírito Santo. A gente só prega, a gente só fala de Cristo, mas quem opera é o Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar aqui pregando uma mensagem, uma palavra. Louvado seja Deus. Daqui a pouco, se alguma das irmãs aqui quiser uma oportunidade também, eu vou estar concedendo, aleluia, Jesus, para que Deus venha fazer uma obra completa, uma obra maravilhosa nesta noite. Amém? Alguém pode segurar aqui para mim? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar pregando aqui, irmãos, uma palavra de bênção para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu vou estar pregando aqui a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo de número 8 e no versículo de número 34. Marcos, capítulo 8, versículo de número 34. Depois, se você quiser, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui está escrito assim a palavra de Deus: cada um deve levar a sua própria cruz. Amém? Cada ser humano deve levar a sua própria cruz. Existem pessoas que enfrentam uma lutinha pequenininha, desse tamanhozinho, uma lutinha de nada, a pessoa já quer desistir da vida. A pessoa já quer chutar o balde e dizer: meu Deus, eu não aguento mais, meu Deus, eu não suporto mais. Mas a própria palavra do Senhor está dizendo que nós devemos carregar a nossa cruz. Cada um de nós, todo ser humano tem uma cruz para poder carregar. O Senhor Jesus, ele teve a dele, ele carregou a dele. E nós devemos carregar a nossa também. Aqui está escrito assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Amém? Eu peço à irmã que põe o dedo aí, depois eu vou voltar nessa palavra. Jesus, ele está dizendo, aleluia, Jesus, aquele que quer seguir a ele, toma sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo, e Jesus está dizendo: siga-me. O que será que Deus, ele está dizendo, meus irmãos, nesta noite para cada um de nós? Jesus, ele está afirmando, Jesus, ele está dizendo que todos nós temos problema, todos nós temos luta, todos nós enfrentamos dificuldade. Eu tenho um problema, a minha mãe tem um problema, a nossa obreira Rayane tem um problema, a minha esposa tem um problema. Todo ser humano tem problema. Todo ser humano tem a sua cruz para poder carregar. Mas o nosso Senhor Jesus, ele está dizendo que nesta noite nós precisamos, irmãos, pegar esta cruz, pegar os nossos problemas e colocar sobre ele. Porque eu e você, na verdade, não conseguimos carregar esse fardo sozinho. Você não consegue suportar esse fardo sozinho. E talvez você não tenha com quem você dividir essa luta. Talvez você não tenha com quem dividir esta prova que você está passando. Eu não sei se é na sua vida financeira, eu não sei se é no teu casamento, entre o teu marido, a tua esposa, o seu filho. Eu não sei se você tem alguém da família que está na droga, está no mundo, está dando trabalho. Glória a Deus, eu não sei da sua vida. Mas esse Deus que nos trouxe aqui esta noite, ele veio para dizer a você, ele veio para tocar no teu coração e dizer: eu posso resolver o teu problema. Eu posso resolver a tua situação. Só que você precisa entender. Escute. Você precisa entender que essa luta, você precisa dividir ela com alguém. E esse alguém não é o teu parente,
Esse alguém não é o teu vizinho, esse alguém não é o teu amigo, não é a tua amiga, porque ele não vai poder resolver o teu problema. O único que pode resolver o teu problema, o nome dele é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. A Bíblia fala, louvado seja Deus, toma sobre si a tua cruz e siga-me. O que será que significa isso? Isso significa que se eu, pastor Eliseu, tenho um problema, eu não posso, aleluia Jesus, colocar o meu problema nas costas da minha mãe, eu não posso colocar o meu problema nas costas do meu amigo, aleluia Jesus. Mas se eu colocar o meu problema, aleluia, nas mãos de Deus, se eu colocar minha luta nas mãos do Senhor Jesus, Ele vai me dar força para poder suportar, e Ele vai me livrar dessa luta também. E Ele está mandando, Ele quer livrar, Ele está mandando te dizer, Ele quer te livrar nesta noite, Ele está dizendo para você pegar esse fardo, Ele está dizendo para você pegar esta luta, esse peso, e dividir com Ele. Ele vai tirar o fardo pesado das tuas costas e Ele vai colocar sobre as tuas costas um fardo leve, aleluia. Glória a Deus. O fardo de Jesus não pesa. Você sabe o que é que pesa de verdade na nossa vida? Você sabe o que é que pesa de verdade? É quando o diabo ele entra na nossa casa. Meu amigo, minha amiga, quando Satanás ele entra na nossa casa, é difícil dele sair. Você sabe como que o diabo sai da nossa casa? É quando você não aceita mais. É quando você olha para a cara do diabo e fala: eu não te aceito mais na minha vida, eu não te aceito mais na minha casa, sai da minha casa em nome do Senhor Jesus. Só basta você usar o nome dele, só basta você usar o nome de Cristo e ele vai mudar a tua história, aleluia. Ele vai mudar a tua história. O nome do Senhor Jesus é poderoso. Ele pode mudar a tua história. Então aqui a palavra de Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Jesus ele diz, glória a Deus. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Primeiro Jesus ele está dizendo para a gente tomar, para a gente negar a nós mesmos. Por que Jesus ele está dizendo negue-se a si mesmo? Porque nós somos falhos, irmãos. Nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Para a gente poder buscar a Deus, aleluia Jesus, e ter resposta, a gente precisa abandonar, irmãos, os nossos pecados. Tem gente que quer receber milagre, tem gente que quer receber vitória, mas não quer entregar a vida para Cristo. Tem gente, aleluia Jesus, que quer ter vitória. Tem gente que quer receber um milagre na sua vida. Tem gente que quer receber uma bênção na tua vida, mas a pessoa não quer abrir mão do pecado. Para a gente poder, meus irmãos, orar a Deus e receber resposta, a gente precisa andar na presença dele. Tem gente que reclama: por que será que eu oro e não resolve nada? Tem gente que fala: por que que quando eu peço, Deus não me responde? Porque você não quer abandonar o teu pecado. O que faz Deus ouvir a nossa oração, irmãos, o que faz Deus ouvir a nossa oração e responder, é a gente abandonar o pecado. Quando a gente abandona o pecado, as nossas má práticas, louvado seja Deus, e nós oramos, Deus ele ouve as nossas orações e ele tem o prazer de nos ouvir e nos recompensar. Deus, ele é o nosso Pai. Um pai, ele só tem prazer de dar um presente para o filho quando o filho obedece o quê? Obedece o pai. Quando o filho obedece o pai, quando o filho obedece a mãe, quando chega no final do ano, aquela promessa que o pai e a mãe falou: meu filho, se você me obedecer, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta no final do ano. O que é isso? Quando o filho é obediente, a mãe e o pai têm prazer de dar aquele presente. Deus, da mesma forma, ele está dizendo: se você obedecer a minha palavra, se você obedecer a minha doutrina, eu vou mudar a tua história. Eu vou entrar na sua vida, eu vou fazer morada na sua vida. Louvado seja Deus. Olha a história de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era chefe dos publicanos de Jericó. Zaqueu era um homem muito rico. Zaqueu era um homem que estava enriquecendo às custas dos outros.
ele roubava das pessoas, ele tirava das pessoas, até que ele teve um encontro com Jesus. Louvado seja Deus, Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu se arrependeu. Olha a história, Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. Ele se arrependeu e ele disse: Senhor, eu vou pegar a metade dos meus bens, e eu vou dividir a metade dos meus bens com os pobres. Se eu roubei de alguém, olha só, Zaqueu falou: se eu roubei de alguém, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Está escrito na Bíblia, 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu, ele havia se arrependido dos seus roubos. Zaqueu, ele havia se arrependido, louvado seja Deus, das injustiças que ele havia cometido. Ele se arrependeu. E porque ele se arrependeu, Jesus olhou para Zaqueu e disse: hoje veio salvação para a tua casa, aleluia. Hoje veio salvação na tua vida, Zaqueu. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, o que Deus está dizendo nesta noite é porque para eu e você sermos ouvidos lá no céu, quando a gente colocar nosso joelho no chão e começar a orar, levantar as mãos, a única forma de Deus ouvir tua oração é quando você abandona o teu pecado, é quando você abandona a idolatria, a imoralidade sexual, é quando você abandona a mentira, é quando você abandona o roubo, é quando você abandona a idolatria, todo o mal, toda a prostituição, os vícios, quando você abandona todos os seus pecados e você passa a buscar Jesus de Nazaré. Então ele desce, aleluia, e ele entra na tua vida, ele entra na tua casa, e ele começa a fazer morada na tua casa. Você vai começar a sentir paz na tua casa, a tua história vai mudar, a tua vida, ela vai mudar. Glória a Deus, aleluia. Se não fosse assim, não estaria escrito na palavra do Senhor: e conhecereis a verdade. Olha só, João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Então, através da palavra, através do Evangelho de Cristo é que nós alcançamos a libertação. Mas pastor, a palavra vai me libertar de quê? Olha a pergunta das pessoas: a palavra vai me libertar de quê? Irmãos, tem gente que está com vontade aí de morrer, ó. Tem gente, aleluia Jesus, que está com vontade de suicídio. Tem gente que está preso dentro de casa já tem muitos dias, ó. Já tem muito dia que o inimigo te enganou. Você está preso em casa, você quer tirar sua própria vida, você só está esperando uma oportunidade. Talvez alguém da sua casa saia, e quando essa pessoa voltar, você já está morto. Só que Deus nesta noite, através desta palavra, Ele está dizendo: não faça isso. Não faça isso, aleluia Jesus, porque Deus, Ele é Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus de justiça. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele está entrando na tua casa, Ele está soprando fôlego de vida, aleluia, nas suas narinas. Ele está soprando fôlego de vida no teu rosto, e você está recebendo a presença dEle agora. Glória a Deus, aleluia. Você está recebendo, Jesus, Ele está entrando na tua casa nesta noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele está aqui nessa noite. A Bíblia diz: aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Está escrito na Bíblia. Se aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Então aqui Ele está presente, e você que está ouvindo essa palavra, Ele está aí no teu meio também. Talvez você pergunta: mas como pode? Jesus está aí, pastor, e ao mesmo tempo Ele está aqui também. Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, aleluia. Ele pode todas as coisas, graças a Deus. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus, ela vai nos dizendo assim: glória a Jesus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Olha só, quem quiser salvar a tua vida, perdê-la-á. Mas como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Às vezes eu leio a Bíblia e não consigo interpretar. Jesus, Ele está dizendo que aquele que perder a sua vida aqui nessa terra, ele é salvo, ele alcança a salvação. Eu vou explicar para vocês com mais detalhe. No ano de 2012 eu abandonei
o mundo. No ano de 2012, eu decidi parar de beber. Eu decidi parar, aleluia, Jesus, com a mulherada. Eu era de farra. Louvado seja Deus. Quando os amigos me chamavam, eu estava pronto para ir para a festa. Louvado seja Deus. Então eu perdi a minha vida. Eu perdi a minha, vamos dizer assim, juventude no mundo. Eu estou falando no mundo. Porque eu sou um cristão hoje. Mas quer dizer que se eu sou cristão, eu não posso mais curtir a minha vida? Eu posso. Eu como cristão, eu posso ir lá no rio tomar um banho. Não tem problema. Jesus não vai me lançar no inferno porque eu estou tomando banho no rio. Eu posso ir lá no Piraparque, louvar seu Deus, lá em Buritizeiro, tomar um banho de piscina. Jesus não vai me lançar no fogo do inferno por conta disso. Isso não vai atrapalhar a minha salvação. Mas Jesus, ele está falando, irmãos, aquele que perder a sua vida aqui nessa terra, ele achará. Ele vai ser salvo. Ou seja, se você abandonar o mundo, se você abandonar o mundo que você tem vivido, o mundo que você tem muitas das vezes atraído para a tua vida, louvado seja Deus, o mundo é esse que nós vemos aí, ó. Quando você vai numa festa, quando você vai num carnaval, quantas pessoas estão lá com cigarro de maconha fumando? Quantas pessoas estão lá com um copo de cachaça bebendo? Quantas pessoas, aleluia Jesus, estão ali se prostituindo, usando preservativo ou sem preservativo, mas está no adultério? E aí? Se Jesus voltar, como que vai ficar a situação dessa pessoa? Como que vai ficar a situação de uma pessoa que não quer abandonar o pecado dela? A Bíblia diz, irmãos, que o inferno ele é real. A Bíblia diz que o inferno é real. O inferno existe e Satanás existe também. Se o diabo não existisse, a Bíblia não falaria dele. A Bíblia diz que o diabo começou a sua atuação aqui nesta terra, lá no Jardim do Éden. Essa história todo mundo praticamente conhece. O diabo enganou primeiro a Eva, e depois ele conseguiu também, através de Eva, a tua mulher, enganar o Adão. E ali, o diabo fez com que eles comessem um fruto em que Deus disse que não era para poder comer. Eles comeram, e o pecado então entrou nesse mundo. Entenda, o pecado entrou no mundo através de duas pessoas, Eva e o seu marido Adão. E esse pecado, ele é destruído na nossa vida. Esse pecado, ele é arrancado da nossa vida através de uma única pessoa. Preste atenção, irmãos. Esse pecado, ele é destruído da minha e da sua vida através de uma única pessoa. Quem é esta pessoa que destrói o pecado? Jesus. Como é que é o nome dele? Jesus Cristo. Fala mais alto, como é que é o nome dele? Jesus. O nome dele é Jesus de Nazaré. Através do nosso Senhor Jesus, ele faz, aleluia Jesus, com que os pecados sejam arrancados da nossa vida. Ele faz com que o pecado saia da nossa vida como se fosse uma roupa suja. Sabe quando você chega no trabalho com a roupa suja, talvez com cheiro mau, depois você tira aquela roupa e coloca para lavar? Jesus, ele faz a mesma coisa. Ele arranca o pecado da tua vida. Ele arranca o pecado, aleluia Jesus, do teu caminho. Está escrito na palavra de Deus, no livro de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Olha só, Deus, o nosso Pai, entregou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Deus entregou. Então Jesus, ele veio nesse mundo. Olha só o mistério. Jesus veio nesse mundo, lá em Jerusalém. Jesus ele nasceu lá em Belém, Belém da Judeia. E lá de Belém, Jesus ele já foi sendo perseguido desde criança, desde bebê de colo. A Bíblia diz que um rei chamado Nabucodonosor perseguiu Jesus para matar Jesus. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para poder ver se conseguia matar Jesus também. Só que o Espírito Santo guardou o Senhor Jesus. O Espírito Santo guardou o nosso Senhor. Para que hoje, meus irmãos, você estivesse aqui ouvindo esta palavra. Talvez você estava aí desanimado, talvez você estava pensando em dar cabo da sua própria vida, mas Jesus nesta noite, ele veio para trazer vida e vida com abundância. Rabadagashébia, Ramandagassúbia, aleluia.
Louvado seja Deus, Ele veio trazer vida. E vida com abundância para você. A pergunta nesta noite que não quer calar é se você recebe ou não. Tem gente, aleluia Jesus, que vai virar as costas para Jesus. Tem gente que vai virar as costas para o Senhor. Mas tem outros, aleluia, que recebem Ele com alegria, aleluia. Glória a Deus, olha a jovem aqui recebendo Jesus, ó. Olha a jovem recebendo Jesus, louvado seja Deus, é maravilhoso. Glória a Deus, Ele quer entrar na tua vida, igreja. Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer milagre na tua vida. Ele quer mudar, aleluia, teu casamento, Ele quer entrar no teu relacionamento. Ele quer entrar na vida do seu esposo, da tua esposa. Ele quer entrar na vida dos seus filhos. Ele quer tirar você dos vícios. Ele quer tirar você do mundo. Ele quer tirar você das drogas. Ele quer tirar você do tráfico. Se você talvez aí, aleluia Jesus, tem dado lugar ao maligno. Se talvez você tem dado lugar ao diabo, na vida de droga, talvez no mundo aí fora, na prostituição, aleluia, Jesus, Ele está dizendo nesta noite que Ele te perdoa. Ele te perdoa e Ele escreve o teu nome no livro da vida nesta noite. Ele escreve o teu nome no livro da vida se você crer. Se você receber Ele, Ele coloca o teu nome gravado lá, escrito lá. Aleluia, Senhor Jesus. A salvação, aleluia, só para aqueles que recebem Cristo como único e suficiente Salvador. A salvação é somente para aqueles que levantam a mão e falam: Senhor, me perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas fraquezas, Senhor. Perdoa as minhas falhas. Eu reconheço que eu não sou nada. Eu reconheço que eu não sou ninguém. Me perdoa, Senhor. Se você reconhece o seu pecado nesta noite, Ele entra na tua vida, Ele muda a tua vida, Ele muda a tua história. A primeira coisa que Ele vai colocar no teu coração é um alívio. A primeira coisa que Ele vai colocar é um alívio na tua alma. Você vai se sentir aliviado. Ele vai arrancar esse peso, aleluia, na tua cabeça, na tua consciência. Esse peso que estava na tua alma, Ele arranca nesta noite e Ele te dá vida nesta noite. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha o mistério. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho. O que significa o caminho? Não existe outro. Existe outro, irmã Rayana? Será que a gente pode de vez em quando servir Jesus e daqui a pouco está no mundo também um pouco? Não, uma hora eu estou aqui na igreja, daqui a pouco eu vou lá no carnaval dar uns pulos lá. Eita, e aí? Tem jeito não, irmãos. Ou a gente segue Jesus ou a gente não segue, ou a gente segue ou a gente nega Ele. Louvado seja Deus. Ou a gente serve, ou a gente segue a Ele, ou a gente nega Ele. Eu prefiro entrar no reino dos céus, eu prefiro alcançar a salvação, eu prefiro a vida eterna, e eu creio que nesta noite você também recebe Ele nesta noite, aleluia. Eu creio que você também abre o teu coração para receber Jesus de Nazaré, Rabadagachébia, aleluia. Então Ele disse: eu sou o caminho. Ele diz também que Ele é a verdade. Se Ele está dizendo que Ele é a verdade, então o resto é tudo mentira. É muito forte isso, meus irmãos. Se Jesus é a verdade, o resto é mentira. A gente não deve, aleluia, Jesus, se curvar, irmãos. Louvado seja Deus, não é diante de um Deus feito de metal, de um Deus feito de ouro, de um Deus feito de argila, aleluia, porque esses deuses não falam, está escrito na Bíblia. Eles não falam, eles não caminham, eles não escutam. Mas o nosso Deus que é vivo, Ele mora lá no céu, Ele ouve a nossa oração. Ele está vendo esta pregação, Ele está vendo esse movimento que nós estamos fazendo aqui agora para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa. Ele está vendo. Ele está vendo e Ele está presente aqui, aleluia, nesta noite para abençoar a minha e a sua vida. Então Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E por último Ele diz: eu sou a vida. Ele é o único que pode dar vida para você. Ele é o único que pode mudar a tua história. Ele é o único, aleluia, Jesus, que pode, meus irmãos, arrancar esse pecado, arrancar esse fardo pesado e te dar um fardo leve. Ele é o único. Talvez você tenha procurado refúgio no cigarro. Talvez você tenha procurado refúgio na maconha. Talvez você tenha procurado refúgio na cachaça, no boteco, no bar.
Talvez você tenha procurado refúgio na mulherada, aleluia Jesus, mas Jesus ele está dizendo, somente eu é quem posso arrancar esse vazio da tua alma, esse vazio do teu coração, somente eu que posso mudar a tua história, a tua vida. Ramanda Gassúbia, porque ele sim é o caminho, ele sim é a verdade, ele é a vida. Aleluia. E aí, meus irmãos, Jesus ele diz, a palavra santa do Senhor diz para nós, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então o que é que quer dizer isso? Vale a pena a gente abandonar o mundo, vale a pena a gente deixar as coisas do mundo para poder servir a Ele. A luta vem, a prova vem, mas é importante a gente ficar firme. É importante você ficar firme, levantar a tua cabeça e marchar diante da luta. A luta vai vir. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Está escrito ou não está? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. Então ele diz mais, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. A Bíblia está dizendo que se a gente perder a nossa vida, se eu morrer aqui agora, se eu estou pregando aqui no meio da rua, passa um carro aqui e me atropela, se eu morrer aqui agora, eu estou salvo. Porque a minha vida eu entreguei a Ele, irmãos. A minha vida eu entreguei para Ele. Eu não tenho nada mais que é meu. Eu não posso dizer que esse sapato é meu. Eu não posso dizer que esse terno aqui é meu. Eu não posso dizer, louvado seja Deus, que esse anel que está aqui no meu dedo é meu. Nada é meu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele manda e desmanda nesse mundo. A Bíblia diz que com a palavra haja, Ele fez todas as coisas. Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez a lua, Ele fez o sol, Ele fez os maiores luminares. Olha a lua como é que está bonita lá, ó. Foi o Senhor que fez. Ainda tem gente que tem coragem de dizer, louvado seja Deus, Deus não existe. Como é que pode? Tudo tem que ter uma criação. Essa roupa que a senhora está vestida, foi alguém que fez. Esse óculos que está no olho da senhora, foi alguém que fez. Essa Bíblia que a irmã Rayane está segurando, alguém fez, alguém escreveu. Essa xuxinha que está no cabelo dela, alguém fez. Essas casas que estão aqui nesse bairro, os pedreiros fizeram, alguém fez. A pergunta que não quer calar é, quem foi que fez esse mundo? Quem foi que fez a lua? Quem foi que fez o sol? Quem foi que fez as nuvens? Quem é que fez a chuva cair? Aleluia, quem é que fez o vento? Quem foi que fez, aleluia, as águas, o rio, o mar, a praia? Foi o nosso Senhor e Salvador Jesus. Foi Ele que fez, aleluia. Ele manda e desmanda nesse mundo, aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus, é muito forte, meus irmãos. A presença de Deus aqui nessa esquina é muito forte. Jesus, Ele já está aqui presente, aleluia. E Ele manda te dizer nesta noite, entrega a sua vida, abra teu coração. Nós temos uma igreja, meus irmãos, preste atenção, nós temos uma igreja, a nossa igreja tem apenas 1 ano. Talvez você nunca ouviu falar da nossa igreja, tem 1 ano que a nossa igreja está aqui no bairro. A nossa igreja fica aqui do lado do Colégio Pirapora. Nós viemos aqui para te convidar, para você conhecer essa igreja, para você conhecer esse ministério, e eu tenho certeza que Deus, Ele tem um propósito na tua vida. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer fazer algo extraordinário. Você sabe o que é mais maravilhoso? Não é a gente ouvir a palavra. Olha só que mistério. Mais maravilhoso não é a gente ouvir a palavra. Ouvir, todo mundo ouve. O melhor é a gente ouvir e colocar a palavra de Deus em prática. Vocês acham que eu estou errado ou estou certo? O certo é a gente ouvir a palavra e colocar ela em prática em nossa vida. Colocar em prática. Quando a gente coloca a palavra de Deus em prática, Deus Ele muda a nossa vida. Quando a gente coloca a palavra de Deus em prática, Deus Ele muda a nossa história. E é isso que Ele quer fazer com você. É isso que Ele quer fazer na tua casa hoje. É isso que Ele quer fazer no teu casamento hoje, aleluia. É isso que Ele quer fazer na tua saúde hoje. Talvez você está aí, aleluia, Jesus, em cima de uma
está parecendo mais uma farmácia de tanto remédio que você compra, de tanto remédio que você gasta, tanto dinheiro. Você recebe o teu salário não dá para nada. Você tem que comprar remédio atrás de remédio, se não tomar, você passa mal. Jesus, ele quer colocar um ponto final, irmãos. Ele quer colocar um ponto final. Ele quer mudar a tua história aqui agora. A Bíblia diz que o mesmo Jesus que curava os doentes, curava o cego, curava o aleijado, curava o mudo, curava o surdo, esse Deus, ele ainda faz milagre no dia de hoje. Ele ainda faz milagre acontecer, irmãos. Talvez, na verdade, foi você que perdeu as esperanças. Você que perdeu a esperança. Para você parece que o mundo acabou. Para você parece que a tua vida acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu vim aqui para dizer para você que tem solução. Tem sim solução. E Deus é a solução. Jesus, Ele é a solução. Ele mudou minha vida e Ele manda dizer para você que Ele pode mudar a tua vida também. Só basta você dar o primeiro passo. O primeiro passo não é você só ficar assistindo um programa evangélico na televisão, não, irmãos. O primeiro passo não é você ficar no celular acessando talvez um vídeo de alguém pregando, falando de Jesus, não. O passo que Jesus está falando é você vir para Ele. O passo que Jesus está dizendo, vinde a mim. Olha só, Ele não está falando, eu vou até você. A Bíblia não está dizendo que Jesus fala, eu vou até você. A Bíblia está dizendo, vinde a mim. Olha só, olha o mistério. Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha só o mistério. Eu vos aliviarei. Então o passo tem que ser, não é de Deus, o passo tem que ser nosso. A parte de Jesus Ele já fez. Qual foi a parte de Jesus? Jesus, Ele morreu na cruz. O primeiro passo dele foi morrer na cruz. Ele morreu na cruz, derramou o sangue dele, sofreu, foi chicoteado, foi coroado de espinho. Glória a Deus. Agora o próximo passo é eu e você falar, Senhor, eu te aceito. Senhor, eu te recebo. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Quando você levantar a tua mão, quando você levantar a tua voz e falar, Senhor, eu te recebo como meu Salvador, Ele entra na tua vida e não há mais demônio, não há mais Satanás que vai destruir tua vida quando Jesus está no meio. Quando Jesus está no meio, os demônios têm que sair, a doença tem que sair, o problema tem que bater em retirada, e a vitória, ela vai se aproximar de você, e você vai cantar, aleluia. Eu profetizo nesta noite, se eu sou homem de Deus, eu profetizo que você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar. Glória a Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, receba esta palavra. A Bíblia diz que não é de muito falar que seremos ouvidos. Não é de muito falar. Então, meus irmãos, receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Eu convido vocês a frequentar, fazer uma visita na nossa igreja nesta sexta-feira. Depois de amanhã, sexta-feira, nós teremos culto de libertação ali na igreja Pentecostal Revelada da Missão. A nossa igreja fica aqui mesmo no bairro Bom Jesus, ali do lado do colégio Cenecista de Pirapora. Eu convido vocês, você que recebeu um folheto aí de algum dos nossos das obreiras aqui, você que recebeu um convite, aí atrás do convite tem aí um carimbo, né, com o nome da nossa igreja, os dias de culto, o horário. Nós temos culto na nossa igreja toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 7:30 da noite. Sexta-feira agora tem culto de libertação e nós convidamos você para receber a vitória junto com a gente ali na igreja Pentecostal Revelada da Missão. Amém? Irmãos, quem sentiu no coração, eu estou aqui com a minha equipe para poder orar pela sua vida. Quem quiser receber uma oração, pode chegar para cá, que a gente vai estar orando pela sua vida e apresentando você ao Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pode ficar à vontade, nós estamos aqui para atender vocês. Olhei para